paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Acessibilidade em Ação. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de como implantar o trabalho de acessibilidade nas igrejas. Nós já falamos, sobre orientações, circulares e diretrizes. E agora nós vamos entrar na parte prática, um dos pontos fundamentais, que é o atendimento ao público, aquele que necessita, por exemplo, da língua brasileira de sinais, a Libras. E para isso, nós temos conosco a nossa irmã Priscila. Ela vai nos ajudar a entender melhor como este trabalho pode ser realizado de forma organizada e eficaz. Irmã Priscila, paz do Senhor. A paz do Senhor, Leonice, prazer estar contigo aqui. Paz do Senhor, os irmãos também que estão nos assistindo. Prazer estar com todos vocês nesse momento que é tão especial. Amém. Muito bom, Priscila? Estamos aqui falando sobre um assunto tão relevante, no trabalho de acessibilidade das nossas igrejas. Priscila, e para começar, nós vamos pensar assim, nós estamos ali na igreja e chegou uma pessoa surda, Como é que nós devemos fazer? Vem aquela pergunta, o que eu faço? Exatamente, Aquela dúvida, Às vezes pode estar um desespero, Leonice? Chega um surdo, ai meu Deus, eu não sei Libras. Qual seria, Até porque é um trabalho muito importante, a Libras. Sim. E antes de até responder essa pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós o que representa esse trabalho, de Libras e qual a importância dele no dia a dia ali na igreja. Leonice, o trabalho ele tem o foco espiritual, que é a salvação dos surdos, É o objetivo, é aquilo que a gente sempre fala nas oficinas, quando a gente começa uma oficina nas igrejas, quem está começando o trabalho, porque o foco principal é a salvação, que ele possa compreender a palavra conforme a gente também compreende. A função do intérprete dentro das igrejas é transmitir, é ser realmente o intérprete, é ser um intermediário entre a mensagem que está sendo pregada, o louvor, ou numa assistência, às vezes tem um obreiro que vai para orar, o intérprete está ali junto. E isso é fundamental nos cultos, Porque lá fora a gente já vê tanto a sociedade que tem tanta exclusão e dentro da igreja é o lugar onde a gente se sente acolhido, porque sempre vai ter alguém ali disposto a conversar. E o surdo é assim, você fez um oi, ele já acha que você é super fluente, ele já começa a conversar, porque eles são sedentos de ter pessoas que os escutem na língua deles, E isso é maravilhoso. E eu já passei, Priscila, e observei que algumas igrejas até têm alguma identificação, não é? Sim. Nós atendemos em Libras, Isso Sim. é bom, Porque a pessoa que já tem essa deficiência já sabe que ali ela vai poder, Sim, ela já vê, já está ali já informando já que tem Libras. Tem algumas placas de EV, tem igrejas que colocaram informações, porque às vezes o intérprete não pode estar todos os dias na igreja, colocou, temos intérpretes na quinta, sábado e domingo. Aí tem uns lugarzinhos para marcar. E isso é uma estratégia muito boa, Quando os irmãos fazem aquele que coloca os dias do culto, aí coloca também, temos intérpretes de Libras, isso já fica visualmente para ele informativo ali, a acessibilidade daquela igreja. Muito bom. Então vamos lá, Bom. Aí chegou aquele momento ali, o atendimento ali é um surdo. Como que a gente deve proceder, Como que o irmão deve proceder na igreja? Então, primeiramente, não entrar em desespero, Nós vamos primeiro falar devagar, porque provavelmente ele deve estar sabendo a leitura labial. A maioria deles fazem a leitura labial, Leonice, porque é um modo deles se comunicarem dentro da sociedade, Nem todos sabem a língua de sinais. Então, a primeira coisa, não se desesperar. Ele vai se esforçar o máximo possível para te entender, como você também vai estar se esforçando para se comunicar. Sim. Então, o que pode ser feito? Tem um sinal que a gente faz assim, a gente faz uma curvinha com os dedos, faz um V, uma curvinha com os dedos, a gente faz assim, isso. E aí a gente pergunta, aí ele já sabe, isso aqui é oralizado, aí ele vai fazer sim, ou ele vai fazer não. Então você já sabe, se ele é oralizado, não precisam falar devagar, não precisam, só falam normalmente. E aí com ele vai estar olhando para você, provavelmente para os seus lábios, para fazer a leitura. Senta com ele, vai dando assistência. Ah, Priscila, mas eu não sei nada. Não, vai conversando, vai repetindo o que o pastor está falando, a letra do louvor. Se você tiver a coletânea, é mais fácil do que ficar apontando para a projeção. Pega uma coletânea,
De acordo com o que vai cantando, vai mostrando o que está sendo cantado. Se ele tiver dúvidas, vai explicando. O que for mais visual possível, melhor, né? Então, a primeira coisa é saber perguntar. É oralizado? Oralizado? Se for, né, já dá até um alíviozinho, né? Sim, exatamente. Não é uma regra, não é a melhor forma de se comunicar, mas já é uma ajuda, um escape para ele que está começando a frequentar a igreja. E aí depois a gente vai prosseguir, tem até outras perguntas. Sim, explicando como é que vai fazer. É tão bom, né, sabermos que existe, né, essas formas, existem meios, né, da gente se comunicar. Sim. E essa é uma, até para que aquele que entra na igreja com essa necessidade se sinta parte ali do corpo, sim, né, parte sim. da igreja. Isso é muito bom. Priscila, então nós vamos agora para uma outra pergunta também, né? Qualquer intérprete, né, pode atuar nas igrejas? Porque a gente vê ali, né, muita gente até faz assim uns cursinhos, né? Sim. Aí já alguma a gente mesmo com pouca coisa a gente fala assim, eu já sei um pouquinho, já sei de livro, então já posso. Então fala pra gente sobre esse assunto. Então, tem sempre aquele profissional que trabalha na área como intérprete e normalmente é da igreja ou começando a frequentar a igreja. Se houver necessidade, que nem nesse caso, houve um surdo e eu preciso urgentemente na minha igreja ter uma professora que trabalha com surdo, chama ela para estar ali ajudando. Mas para ser intérprete, isso dentro da Igreja Cristã Maranata, é necessário passar pela oficina. Porque na oficina que a gente vai ver sobre a diretriz, nós vamos ver como é que é a ética do intérprete dentro da igreja, o que o senhor tem orientado no trabalho e aprender até os sinais próprios que nós utilizamos dentro da igreja, que são os sinais voltados mais para a palavra, né? Então, que lá fora nos cursos a gente aprende um geralzão, né? Para se comunicar, mas esse focado mais, vamos supor assim, para a área eclesiástica, a gente precisa ter um entendimento melhor. E aí é nas oficinas que a gente vai praticar. E aí sim, e o intérprete é como qualquer outra função. Vai passar pelo ministério dos irmãos, vai estar indo no grupo de intercessão, vai passar pelas orientações do Senhor, se é o momento, se não é. E nem todos, às vezes, que faz oficina vão lá para frente interpretar. Muitos deles ficam na assistência e é fundamental. Não é que ir lá na frente é melhor do que quem dá assistência. Eu acho que até o contrário. Quem dá assistência, acho que eles têm mais trabalho, porque tem que explicar com detalhe, tem que passar todas as informações, e isso é primordial. Mas você que já é intérprete e você quer atuar na igreja, procura uma oficina mais próxima aí, procure saber aonde vai ter certeza que o Senhor vai te dar uma bênção. E isso faz toda a diferença, né? Faz. Você saber ali se comunicar com aquilo, a língua que está falando ali, sim, né? Assim como toda a comunidade, né? Exato. Uma comunidade sabe como, e ali envolve, né, a doutrina, sim, da igreja, formas, né, de falar. Isso é muito bom, essa parte de ter essa conscientização, sim, né? Agora, nós também temos aqui um outro tópico, sobre o intérprete, né? Fala ali de como encontrar um intérprete da ICM próximo da minha igreja. Vamos supor, na minha igreja, né? Aí vem ali onde eu frequento, entra uma pessoa que precisa de Libras e aí não tem ninguém, né? Como é que a gente vai, né, fazer? A gente vai pedir para a pessoa, olha, vai para a igreja tal, porque lá tem hoje. Como é que é para conseguir esse apoio? Então, primeiro, igual o pastor João, ele já veio trazendo sobre a circular, explicou sobre o mediador, sobre o responsável, né? Então, nós já vimos, quem não assistiu ainda, volta na playlist da acessibilidade, assiste, né? Ele já veio passando como que o grupo da acessibilidade ele é formado. Então, a primeira coisa, o responsável da igreja vai entrar em contato com o pastor responsável daquela área, da acessibilidade, e verificar onde tem um intérprete mais próximo. Esse intérprete, ele vai ser, vamos botar, emprestado por um tempo naquela igreja para dar assistência. Rede de apoio. Uma rede de apoio, exatamente. Sim. Até que alguém da igreja, o pastor, né, chame alguém, passe também diante do Senhor, uma pessoa
para que ela possa estar sendo integrada na oficina, para estar aprendendo, estar dando assistência, porque aí fica o membro daquela igreja com o surdo que está frequentando aquela igreja, né? Entendi. E aí, porque os surdos têm aumentado a quantitativo de surdos que tem chegado nas igrejas, e isso é uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor, e nós estamos precisando de muitos trabalhadores para estar aí, né? Que a ceifa está grande. Isso significa que aqueles que estão ali estão entendendo, né? Sim. Aí já está evangelizando, já está passando a palavra de salvação para os demais, por isso que está tendo essa procura, e isso é bom. Isso é né? muito bom, muito bom. Muito interessante. Priscila, nós também, né, ali no corpo, né, que é formado por membros, crianças, intermediários, adolescentes, jovens, senhoras, Sim. e a gente fica um pouco assim pensativo, como que é o papel, né, da criança ou adolescente? Eles podem interpretar, ter essa função ali na igreja? Como é esse... A função do intérprete, ele é para maior de 18 anos, membro, né, participante de todas as atividades das igrejas. A criança, ela tem uma facilidade muito grande para pegar os sinais, para aprender sobre a língua, né? É uma mente limpa, então aprende muito fácil. Sim. E eles gostam de participar. Mas para a responsabilidade de um culto, de interpretar a circular nova mesmo, que veio agora, já veio trazendo as orientações novas, que a criança ela toca somente no louvor, então ela não participa também como de outras funções, como projeção, som. Também o intermediário, o adolescente, é a mesma coisa para a interpretação. O intérprete ele tem que ser maior de 18 anos e participante, membro da igreja, e ter participado das oficinas, ter participado de todos os modos. Então, a criança ela é ótima para assistência, você pode ter certeza. Ela vai conversar e ela vai querer falar com o surdo, e isso é muito bom, eles gostam disso, mas a responsabilidade do culto deixa para a gente. Nós já estamos mais maduros, é primordial. É muito interessante, né? Falando, sabemos, né, sobre isso, sobre a função ali aguardar o momento, Sim. né? Até mesmo para dar uma resposta ali a um visitante, uma resposta mais madura, né? Sim, com certeza. E as crianças, elas até podem ali interagir, mas não ter... Não ter essa responsabilidade, né? Às vezes, Leonice, lá fora, os pais, os que são surdos, têm filhos ouvintes, eles são chamados de CODA. É uma sigla a qual eles são denominados lá fora, porque tem pais surdos. E eles já carregam uma bagagem, uma responsabilidade, às vezes de ter que interpretar situações dos pais lá fora. E criança. E dentro da igreja, a criança quer ser criança, né? Ela quer brincar junto com as crianças, quer participar do louvor das crianças. E aí a gente tira essa responsabilidade deles e deixa isso com a gente, porque vai ser uma bênção para ele e para a família também. Para a família, isso mesmo. Que bom essa conscientização, né? Sim. E agora nós vamos falar, né, sobre as estratégias, né? Nós sabemos, né, que a gente fica assim, qual é melhor, né, para passar, qual a necessidade que isso, porque nós já temos até visto nas igrejas formas diferentes, abordagens ali diferentes de ensinar ou de passar a palavra, né, do Senhor, que é o objetivo maior, né, a mensagem ali que está sendo pregada. E qual seria, né, a melhor, se é que a gente pode falar assim, estratégia para o ensino, assim, para surdo e também para o surdo cego? E tem o surdo cego também, né? Sim. Dentro do trabalho, o surdo cego, ele é um pouco mais desafiador, mas dependendo muito do surdo cego, dá pra gente falar um episódio inteiro só sobre a surdo-cegueira, porque estão muitos detalhes. Mas o surdo em si, tirando o surdo cego, que vai trazer o tato, que precisa de materiais tatos, como a gente trabalha também com outras pessoas que do grupo da acessibilidade, né, que também mexe muito com o tato, que é visual, que pega. Mas o surdo, o que for visual, o mais claro possível. Sim. No Trombetas e Festa, nós tivemos a interpretação da língua de sinais americana para uma surda que ela é da Irlanda, mas ela nasceu em um outro país e ela foi convidada a participar do Trombetas e Festa e ela se interessou. E a gente começou a movimentação de aprender essa língua de sinais americana, que é o ASL. E aí, no momento, a irmã falando que deu essa assistência, né? A Cidinha, até que está morando em Portugal, nós ficamos juntos. Pri, você sabe? Me passa. A gente ficou ali naquela semana estudando. E ela falou que quando chegou na hora de falar sobre o tabernáculo, que depois ela continuou participando. Sim. Ela, até hoje, ela participou dos cultos. Olha que maravilha. Uma bênção, foi um resultado, Trombetas e Festa. Muito bom, viu? E ela falou bem assim, que ela nunca viu isso em lugar nenhum, uma obra como a nossa. E aí começou, ela foi participar da EBD e aí Cidinha fez a interpretação e ela não estava entendendo sobre o tabernáculo.
E aí esse dia foi, mostrou, pegou, pediu para alguém, por favor, pega o desenho de um tabernáculo, mostra. Então aquilo que for visual, o mais visual possível, dá para trabalhar. Ah, Priscila, eu não sei Libras, eu estou junto aqui fazendo a oralização. Mostrou, não consigo compreender, desenha, pega, procura. Hoje a gente tem a internet que é tão fácil, né? Pesquisa, mostra, ó, isso daqui, tenta explicar. Nós temos também aquele formato, não é? 3D. 3D. Lembra quando nós temos as nossas Unidos em Família, que às vezes aparece ali os stands, né? E nós temos aquelas peças, até mesmo tabernáculo, uma ovelhinha, ali tátil, né? Nós estamos falando de pessoas que não têm visão, que não tem visão. Exatamente. Aí pega, quer dizer, é o tátil, né? É o tátil. Então a gente vai utilizar muito o tátil. Um exemplo do surdo cego, uma vez a gente foi no seminário de acessibilidade e aí estava explicando sobre a Trindade. E foi a primeira vez que eu vi, eu estava no começo do trabalho, eu estava começando a aprender Libras. E eu parei, fiquei observando como que os irmãos iam explicar a Trindade para o surdo cego. E é um surdo cego congênito, então ele nasceu surdo cego e não tem noção de nada. E aí eles pegaram um ovo. Eu fiquei olhando eles com o ovo na mão. Eu falei, mas como é que eles vão explicar um ovo? E aí eles falaram bem assim, ó, o ovo tem o quê? O ovo tem a casca. Aí pegaram só a casca do ovo e mostrou. Casca, aí molinha ele quebrava. Aí o ovo também tem a gema. Aí pegou um negócio mais redondinho, durinho. Da gema. E a clara, um negocinho mais clarinho. Falou, como o ovo é 3 em 1, e dentro gera o pintinho, aí pegaram o pintinho e deram. Assim é a Trindade, é 3 em 1 que gera vida. Olha. E eu falei, hoje eu aprendi sobre a Trindade. E isso foi maravilhoso. Então, assim... Tá vendo que método, né? Você que está aí na sua igreja, né? Sim. E que até tem uma situação dessa, tá vendo? Que experiência maravilhosa ali, não é? Muito bom. Mostrar. Sim, o Espírito Santo deu graça às irmãs que estavam ali, trabalhando com eles, de passar... Muito bom. Esse conhecimento. Aí ele entendeu sobre a Trindade. Ele, entendi. A gente vê que ele realmente compreendeu, porque depois a gente mostrava, ele explicava por ele sozinho. Maravilha, né? Isso é maravilhoso. E é assim, não no caso, né, de somente para o cego, mas é assim que o Senhor Jesus fez conosco, né? Sim, ele usou matérias tão simples, né, para gente explicar. Apontava para as ovelhas, né, que é a nossa condição de ovelha. Exatamente. E assim, é um trabalho maravilhoso. Nossa, é muito bom. E a gente aprende tanto, a gente acha que nós estamos ensinando, mas nós estamos aprendendo muito mais. Maravilha. É enriquecedor. Agora chegou a hora, né? Porque a gente está falando aqui, está falando de oficinas. Fala para a gente, Priscila, onde e quando, não é, acontecerão, né, essas oficinas? Se isso já existe? Como é que é mais ou menos? Fala pra gente. As oficinas, elas existem, mas, Elonício, vamos deixar essa parte das oficinas para o próximo episódio? Sim, né? Lógico. Que aí os irmãos já vão ficar curiosos, já vão assistir no próximo episódio. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O pastor João vai estar aqui também. O pastor João Braga está aqui conosco. Mas é bom a gente até colocar, porque a gente já sabe que é assunto para o próximo episódio. Porque nós estamos aqui nessa série falando sobre a implementação do trabalho de acessibilidade nas igrejas, onde tanta gente com tanta dúvida, né? Como implantar esse trabalho de acessibilidade? Olha aí, uma oportunidade maravilhosa que são esses vídeos, é uma série e nós já estamos, essa agora é a terceira aula aqui com a Priscila, né, falando sobre o trabalho de acessibilidade. Outra coisa também, vocês não devem esquecer que nós temos um meio de comunicação, que é o nosso contato os irmãos podem mandar as mensagens. Sim. Se for de Libras, manda de Libras. A Priscila, pastor João Braga está aqui também para responder. Eu gostaria que pusessem aí, né, o nosso e-mail, que é comissão.acessibilidade@presbiterio.org.br. Viu? Qualquer dúvida pode mandar para a gente. E agora eu quero agradecer a Priscila. Priscila aqui conosco, trazendo
tanta informação, não é, valiosa. Priscila, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Isso, é um prazer, sempre que precisar, estamos à disposição. E falar daquilo que é o nosso chamado, a gente sempre ama. E foi muito bom estar com os irmãos e com você também aqui, Leonice. Muito obrigada. Amém. Então, né, é que esse assunto abordado hoje, que ajude, não é, cada um aqui, a cada um de vocês, né, nas igrejas, que ajude a implantar o trabalho de acessibilidade com amor e organização. E que você continue a nos acompanhar nesta série, porque ainda temos muito a aprender juntos, viu? Até o próximo programa e a paz do Senhor Jesus.